Bom dia, bom dia, bom dia, titiwa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais complexo de entender, que é o paradoxo da eficiência. Então vamos lá. Se a gente for traçar uma linha retrógrada, né, ao contrário, a gente tem que evolução é adaptação, adaptação é eficiência e eficiência é especificidade. Ou seja, quando você evolui, qualquer coisa que seja animal, um projeto, ele fica mais adaptado às situações que vai ser exposto. Essa adaptação torna esse objeto, esse projeto, essa pessoa, esse animal, torna esse indivíduo mais eficiente. E essa eficiência vem de uma especificidade que você imputou nesse indivíduo, certo? Então lá você tem a evolução das espécies, a evolução dos computadores, todos ficaram mais eficientes e mais específicos. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai entender. Inseticida mata. Uma bazuca mata também. Mas você não dá um tiro de bazuca numa formiga, entendeu? Isso é especificidade, é eficiência, entende? E existe também, tá? Então pausa aí, guarda esse conceito de eficiência aí. Tem também um conceito que é a navalha de Ockham. Eu não sei falar o nome direito, Ockham, não sei falar o nome correto. Mas é um modelo que propõe que a resposta mais simples, mais óbvia, geralmente é a correta. Só que quando a gente está falando de eficiência, não, porque nem sempre. Como a eficiência está atrelada à especificidade, nem sempre a resposta mais simples e óbvia é a resposta certa, porque nem sempre o simples é o mais eficiente, é o mais específico. E o específico nem sempre é o mais simples, é disso que a gente está falando. Então, a navalha de Ockham está certa, mas não porque nem sempre. Então a ideia do MIP, né, máxima ideia possível, que eu propus nos vídeos anteriores, talvez não seja tão vantajosa assim. Porque a gente tem que pensar muito para criar uma coisa mais específica e isso atrasa o desenvolvimento do projeto. Atrasa o desenvolvimento do projeto porque esse maior número de dados para você formar o MVP talvez atrapalhe no processo de construção do MVP, que é para teste, é rápido, aprende, erra, aprende, erra, aprende, erra, aprende e vai andando o projeto. Mas a minha proposta é usar, lembra que eu falei que eu uso tudo, o máximo para fazer o mínimo, para o mínimo fazer o máximo. Essa era a ideia do MIP. E esse máximo para fazer o mínimo, opa, na minha cara não. Esse máximo para fazer o mínimo, eu utilizo uma técnica que eu denominei assim, chama aplicabilidade multifocal, que é você aplicar em X o que você aprendeu em C, certo? Você aplica em X o que você aprendeu em C. Então você nunca parte do zero, você sempre tem uma ideia que você já utilizou alguma parte dessa ideia e coloca ali para você não sair do zero. Então você vai aplicar no seu projeto conhecimentos e processos que você já aplicou em outro. Assim fica fácil de você montar esse quebra-cabeça para formar o seu MVP, seja ele qual for. E essa análise de dados gigantesca que eu proponho com a aplicabilidade multifocal é mais ou menos o que a IA faz. Ela avalia uma base de dados gigante em pouco tempo, cruza esses dados e te entrega uma resposta mastigada do que ela achou em tudo que você pediu. Mas isso não necessariamente é feito por IA. Tá? Eu sempre fiz isso manualmente e a humanidade faz isso manualmente desde que se conhece por gente, né? Um exemplo legal de aplicabilidade multifocal foi o cara que desenvolveu a mecânica e a saúde. Tá? Se você for colocar um implante no dente, hoje em dia usa-se as conexões Morse, né? Que vem do cone Morse, que vem da mecânica, da física. É aquele imbricamento que você coloca
Imbricamento mecânico, quando as superfícies têm o mesmo ângulo de... Tem um ângulo certo para ser considerado cone Morse, mas é basicamente você colocar um copo americano dentro do outro. Ele não solta, né? Ele imbrica ali. Esse imbricamento é conhecido como cone Morse, tá? E isso é utilizado hoje em dia nos implantes dentários, como interface protética ali porque vira uma solda fria, na verdade, né? Então não passa micro-organismo, é muito menos infectada, muito melhor. Chama cone Morse. Um outro exemplo de aplicabilidade multifocal que foi feita por humanos é o velcro. Um cara tava andando no mato, viu que grudou um monte de carrapicho na calça dele, ele colocou num microscópio e descobriu como que funcionava essa garra e inventou o velcro. Então, usar em X o que você aprendeu em C é uma coisa que acompanha a humanidade. Eu só dei um nome de aplicabilidade multifocal, porque é assim que eu entendo. Eu uso o que está fora do meu alcance para formar alguma coisa mais elaborada. Então esse conceito de aplicabilidade multifocal pode ser utilizado dentro das suas referências, e esse é o segredo, e o segredo é o brócolis. Cada que eu dou aqui do Capitão Referência, tem todas as referências que eu uso aqui lá no Instagram da Rumble. Dá uma pesquisada aqui no perfil do canal no YouTube, que tem lá o Instagram da Rumble e tem todas as referências que eu uso lá, tá tudo lá. Então você pode, voltando aqui para o assunto, então você pode fazer aplicabilidade multifocal utilizando apenas o que você conhece, de A em C. Por exemplo, se você for mecânico, você aplica isso para um monte de coisa. Se você for médico, você aplica isso para um monte de coisa. E assim sucessivamente. Agora, com o advento das IAs, esse processo ficou muito mais fácil, né? Você não precisa ter uma mente super criativa ou hiper focada para conseguir fazer esse processo, para conseguir usar a aplicabilidade multifocal. É só você digitar lá o que você quer, e quem faz essa parte de avaliação de Big Data é o próprio software. Então a gente consegue produzir a seguinte equação: MIP, máxima ideia possível, mais IA, que é a aplicabilidade multifocal, igual um MVP bem mais preciso, bem mais eficiente, e diminui muito a curva do Learn by Doing, que é quando você aprende, erra, aprende, erra, aprende, erra. Você reduz o tempo dessa operação. Então hoje em dia é muito mais fácil fazer o MVP por conta da IA, que faz a aplicabilidade multifocal, que é a parte mais difícil de qualquer projeto, é juntar as peças num quebra-cabeça gigante para conseguir tirar a sua ideia do papel. Então nós estamos prestes a ver uma revolução gigantesca em todas as áreas, porque hoje em dia é muito acessível ter contato com inteligência artificial. Então as coisas que podem florescer disso são inacreditáveis. Não tem nem como mensurar ainda, porque a gente não consegue nem imaginar quando um tipo de ferramenta como esse cai na mão de uma população em geral, e não apenas de alguns sortudos cientistas, mas sim de uma população em geral. Todas as áreas vão ser impactadas absurdamente. Então é isso, pessoal. O paradoxo da eficiência, que a gente tinha antes, é que quanto mais específico, mais demora, mais atrasa para criar um modelo de teste. Hoje em dia não. Hoje em dia, como você tem muitas ferramentas disponíveis, os modelos de testes, os MVPs, funcionam com muito mais facilidade, muito mais fluidez. Certo? Pessoal, por hoje é só, por esse vídeo é só. Obrigado aí por quem assistiu a gente. Se inscreve no canal, dá um joinha pra gente aí no vídeo, ativa o sininho para receber as novidades. E é isso, vamos lá que tem muita coisa pra cima ainda. Valeu!